Vamos lá então, né? Dessa vez estou fazendo um caminho bem diferente em relação ao que eu geralmente faço. É, eu, eu já fiz o estudo da aula, né? Já assisti a aula completa de lupus e nesse momento eu vou começar a responder aqui as questões de lupus, né? Acho que já vou conseguir responder as questões de lupus. Ainda não fiz a leitura ativa e não fiz a leitura ativa, ainda não peguei as perguntas no Med9, mas isso é porque eu não tenho tempo. Né? Minha prova que vai englobar essa questão e provavelmente vai ser um dos temas mais, se não o tema mais relevante, um dos mais relevantes, é na segunda-feira e eu preciso finalizar então os temas de estudo para essa prova. Vou começar agora com lupus aqui respondendo as questões como se fosse já o final do estudo. Depois eu vou para o slide para criar alguns cards para segunda-feira e vamos tentar dessa maneira. Mulher de 24 anos de idade, né, já preenche o nosso critério epidemiológico, recebeu o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico há 1 ano. Apresentava eritema malar em asa de borboleta e poliartrite sem acometimento de outros órgãos. Então ela tem só 2 afetações, né? Eritema malar e poliartrite. Os exames laboratoriais mostraram FAM positivo, anti-DNA nativo positivo, sem outros achados. Hoje, em tratamento com prednisona, 5 mg por dia, hidroxicloroquina, encontra-se assintomática com exames de avaliação de doença normais. É essencial para o segmento dessa paciente introduzir método contraceptivo, contraindicar vacinação com vírus vivos, introduzir medidas de fotoproteção, contraindicar o uso de anti-inflamatórios não hormonais. Acho que até usa, né? Tem condição em que usa aqui o AINE, método contraceptivo, ela tá com doença bem ativa, né? Tem eritema malar e poliartrite, mas medidas de fotoproteção, que são o que desencadeiam as crises, eu acho que é o mais ideal aqui, né? Então é isso mesmo, introduzir medidas de fotoproteção, questão relativamente simples, o tratamento do lúpus não é restrito a medidas farmacológicas. Dentre as medidas não farmacológicas recomendadas, a principal é evitar a exposição a raios ultravioleta, que reconhecidamente funcionam como gatilho da doença. Outros aspectos importantes são a interrupção do tabagismo, controle de peso e atividades físicas rotineiras. Planejamento familiar e contracepção habitualmente são considerados nos casos de uso de fármacos com potencial teratogênico, né? Então, se ela estivesse usando, por exemplo, um metotrexate e fosse necessário para ela usar o metotrexate, o ciclofosfamida, aí a gente ia recomendar que ela não engravidasse de maneira alguma. Nesse contexto, recomenda-se o uso de método de barreira e contraceptivo com progestageno isolado, já que os combinados aumentam o risco trombótico. Além disso, né, o estímulo com estrogênio é um dos estimuladores aí da minha doença e a gente vai tentar cortar o uso nessa mulher de estrogênio, né? E as vacinas de vírus vivos estão restritas nos casos de imunodepressão importante associada ao uso de fármacos. No caso de corticoides, habitualmente não há restrição. E se o uso for por menos de 14 dias, dose baixa moderada, administração por via inalatória, tópica ou intraarticular, né? Se o uso então de corticoide aumentar muito, quer dizer que a gente vai estar imunossuprimindo muito essa mulher, né, para tentar segurar a doença, e aí não faz sentido que a gente use vírus vivos atenuados como vacinação para ela, porque ela vai desencadear a doença. Mulher de 20 anos, de novo, né, apresenta mulher de 20 anos, jovem, idade fértil, mulher, apresenta artalgias, febre baixa, mal-estar e fenômeno de Raynaud. Essa febre baixa dela aqui não entra no critério, né? Ao exame físico, PA 150 por 95, frequência cardíaca de 96, eritema malar e liveiro reticular estão presentes, sopro sistólico ao exame cardíaco, articulações metacarpofalangianas e interfalangianas proximais inchadas, né? Então a gente tem o padrão articular, tem o eritema, tem a febre, por mais que esteja baixa, tem fenômeno de Raynaud, né? Apresentei edema de tornozelo mais 2, laboratório hematócrito 25%, né? Plaquetas 100.000, ureia de 80, C3 41, C4 9,
FAM positivo, anti-DNA positivo, urina com proteína, mais 4, né? Provavelmente é uma membranosa aqui, hemoglobina, hemácias 15 por campo, cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos aqui eu sei que é o meu grande sinal de... Essa questão, inclusive, foi mostrada ontem no Magicurso, né? Então, cilindros hemáticos eu sei que é o meu grande sinal de nefrite. E nefrite, ou eu vou ter proliferativa difusa ou eu vou ter proliferativa focal, né? Como proliferativa difusa é o que vai dar achados mais significativos aqui para mim, eu vou marcar nefrite lúpica proliferativa difusa e está correto, né? Eu só marcaria nefropatia membranosa por lúpus se os sinais fossem de nefrose somente, né? Então, se eu tivesse síndrome nefrótica mais demarcadamente, daí eu marcaria nefropatia membranosa por lúpus. Vamos dar uma olhada aqui só no comentário. Classe 4, proliferativa difusa, padrão mais comum, com praticamente todos apresentando hematura, proteínas exuberantes, síndrome nefrótica, redução da taxa de filtração glomerular, há envolvimento de mais de 50% dos glomérulos, classicamente a consumo de complemento e positividade do anti-DNA nativo, anti-DNA dupla hélice, né, DH. Membranosa vai ter só proteinúria nefrótica, similar observada na nefropatia membranosa idiopática. Hipertensão e hematúria podem estar presentes e a função renal é normal na maioria dos casos, né? Aqui ela não está conseguindo filtrar bem, e aí eu tenho ureia alta, provavelmente a creatinina vai estar alta também. Segue. Com relação ao lúpus eritematoso sistêmico, a assinale alternativa incorreta em relação aos critérios diagnósticos imunológicos. FAM positivo, preciso ter. Hipocomplementemia, não sei se eu preciso ter, se é critério. Cumbis direto positivo na presença de anemia hemolítica. Anti-SM positivo, não sei se é critério, mas preciso ter, seria bom que tivesse. Anti-B2, beta-2 glicoproteína positivo, algum deles eu vou ter que ter, esse pode ser um. Hipocomplementemia, eu acho... não, aqui tem consumo de complemento com certeza, né? Será que é o anti-SM positivo? Anti-SM positivo é específico demais. Não, é critério sim, é critério sim, é critério sim. Anti-beta-2 glicoproteína é um possível critério. Acho que eu vou marcar hipocomplementemia. E não, era o Cumbs, né? Era o Cumbs. Então, mas eu tinha visto isso aqui como critério sim lá no Magicurso. Vou até abrir a aula aqui para a gente dar uma olhada juntos. Só para ver se eu não vi algo errado de fato. Bom, aparentemente eu vi algo errado, né? Mas vamos ver qual que é a ideia que eu acabei por ver errado. Essa questão de 2015 já não está considerando ali os critérios de 2019 que foram estabelecidos, os mais novos. Dá uma olhadinha aqui. Lúpus fármaco induzido. Aqui eu tenho complemento, sim, então hipocomplementemia, eu acabei me esquecendo. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Critérios constitucionais, critério hematológico aqui, ó, anemia hemolítica Cumbis positivo. É critério hematológico, né? Cumbis direto positivo na presença de anemia hemolítica. Vou dar uma olhada aqui, ó. Porque aqui está considerando os critérios de 2012, né, do SLIC, é uma questão de 2015, considerando critérios de 2012, não poderia considerar critérios mais novos. E aqui a gente vê, né, que de fato não está sendo considerado aqui, ó, o nosso Cumbis direto positivo sem anemia hemolítica. Está escrito ali. Anemia hemolítica Cumbis positivo. Será que está errado? Hemolítica. Não está dando para ver aqui mostrando. Eu vou colocar aqui para mostrar a tela para poder mostrar onde é que eu vi na aula. Então aqui, olha, aqui ele está citando os critérios, né? O critério primeiro, né? O critério de abertura é o FAM positivo, claro. E aqui os critérios aditivos vão ser 10, né? FAM positivo somando dá 11 critérios. E aqui, ó, anemia hemolítica Cumbis positivo. Só que no comentário aqui da questão do hard work, a gente está vendo Cumbis direto positivo sem anemia hemolítica. Vamos dar uma olhada aqui na apostila do Magicurso. Então vou pesquisar Cumbis. Não, já pesquisei hemolítica aqui.
das anormalidades hematológicas, a mais frequente é a normonormo, né? Anemia de doença crônica, anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes, com cúmbis direto positivo observado em 10% dos pacientes. Vamos pesquisar cúmbis direto positivo, cúmbis direto positivo, teste de cúmbis positivo na ausência de anemia hemolítica. Ausência de anemia hemolítica. Então, é concordante aqui com os critérios do SLIC, né? E eu acho que eu acabei por gravar aqui. Mal, né? Ou não sei se o professor acabou por falar mal. Vamos dar uma olhada se ele falou mal. Vamos dar uma olhada. Às vezes ele falou mal, né? Ó. Ou anemia hemolítica cúmbis positivo. O que é anemia hemolítica cúmbis positivo? O cúmbis positivo é um grande marcador que tem um alto anticorpo contra a hemácia. Então, dessa forma, um alto anticorpo contra a hemácia dá um caráter de anemia hemolítica autoimune. Beleza? Segue. Não, ele falou Sexto mal domínio mesmo, é o né? sexto critério. Agora, Agora anemia entra o hemolítica renal. cúmbis positivo. Mas é bom aqui que isso vai ajudar muito a gente gravar aqui essa informação, né? Então, quando eu tiver anemia hemolítica sem cúmbis positivo, essa é a grande ideia, né? Se tiver anemia hemolítica sem cúmbis positivo, ou tiver cúmbis positivo, cúmbis direto positivo sem anemia hemolítica, é um marcador imunológico. É um marcador imunológico, né? Aqui, cúmbis direto positivo na presença de anemia hemolítica, talvez eu não precisasse do cúmbis direto, eu acho que essa é a grande ideia, né? Mas por que sem anemia hemolítica? Ora, se houver anemia hemolítica, preenchemos um critério clínico e não o imunológico. Ah, perfeito, perfeito. Aí faz total sentido, né? Se eu conseguir identificar esquizócitos na periferia, né? Se eu conseguir identificar a elevação de bilirrubina, se eu conseguir identificar hemólise, reticulócito alto, se eu tiver hemólise, evidências de hemólise, eu não preciso do critério imunológico, né? Então, o nosso cúmbis positivo vai ser critério imunológico, mas se eu tiver anemia hemolítica, eu estou preenchendo o critério hematológico e não preciso preencher o critério imunológico. Faz bastante sentido, sim. Assinale a alternativa que contém apenas fatores de mau prognóstico no lúpus eritematoso sistêmico. Lúpus discoide serosite, gene, glomerulonefrite proliferativo, presença de anticorpos antifosfolípides, não, né? Síndrome antifosfolípide e sexo feminino, manifestação articular persistente, indivíduos caucasianos, sexo femininos e lúpus discoide. Eu acho que é lúpus discoide serosite aqui, a gente está falando de serosite, está falando de pericardite. Errei, né? Mas foi o que eu pensei, está falando de pericardite. Vamos dar uma olhada aqui nos fatores de mau prognóstico. Santa Casa, R3, né? Que é uma pergunta um pouco complexa aqui. São fatores de mau prognóstico associados ao lúpus: sexo masculino, doença renal, hipertensão, presença de anticorpo antifosfolípide, extremos de idade, raça negra e limitação socioeconômica. Então, sexo feminino não é porque é o normal é isso. Lúpus discoide aparentemente também não é. Doença renal, hipertensão, né? Quer dizer que já falhou, já fui para glomerulonefrite rapidamente progressiva, talvez ali, ou glomerulonefrite propriamente dita. E eu já consigo prever que vai ser pior para essa mulher, né? Limitação socioeconômica faz sentido. Sexo masculino, porque não é comum. Então, se eu tiver no sexo masculino, quer dizer que a doença se arrastou por mais tempo, provavelmente. Será que é esse o raciocínio? Talvez. Paciente com lúpus eritematoso sistêmico, diagnosticado há 6 meses, evolui atualmente com hematuria microscópica, proteína de 1,2 e creatinina sérica de 1,7. Quanto a essas manifestações renais, é correto afirmar que o risco de se desenvolver hipertensão arterial sistêmica secundária é baixo. Não, pode desenvolver, né? Essa apresentação requer tratamento apenas com corticoide. Não sei. Os dados apresentados sugerem glomerulonefrite membranosa. Se eu tenho hematúria microscópica, acho que já não, né? Creatinina já não está conseguindo filtrar.
Faz necessária a realização de biópsia renal. Não sei se faz necessária. Não sei dizer. Mas acho que eu vou marcar D aqui. E é isso mesmo, né? Faz necessária a realização de biópsia, né, renal para eu poder diferenciar. Porque eu não sei exatamente quais são as condutas aqui. Não tá dando para mim ver. Não sei exatamente quais que são as condutas aqui em relação à afetação renal, né, no lúpus, né? É uma discussão mais avançada. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Biópsia. Para o sistema SLIC é necessário ter 4 critérios, senão não basta ter uma biópsia renal demonstrando alguns padrões de lesões de nefrite lúpica, positividade para FAM e o anti-DNA. Vamos seguir aqui de novo aqui na pesquisa para ver se a gente tem mais coisa falando de biópsia. Não, mas aqui já é outra doença, né? Até a página 64 é lúpus. No entanto, pelo fato de não permitir a confirmação padronizada da doença, em certas situações o diagnóstico é evidente, por exemplo, mulher jovem e tal, não sei o que lá, e biópsia renal com padrão típico de nefrite. Então, está escrito no material do médico curso, aqui não dá para ver. Mas no material de médico curso aqui, a sugestão é de que a biópsia não é obrigatória em todos os portadores de lúpus, né? Somente em casos atípicos onde há dúvida diagnóstica devemos lançar mão desse procedimento. E aqui, não sei se, bom, ela já está diagnosticada, né? Pelo padrão de afetação segundo os parâmetros aí de filtração renal, será que a gente não consegue já estabelecer o que está acontecendo com essa mulher? Uma paciente, uma mulher. Não sei, difícil saber. Vamos seguir. No lúpus eritematoso sistêmico, a participação cutânea ocorre em somente 25% dos doentes. É um transtorno da imunorregulação com ativação policlonal de linfócitos B. As ulcerações orais ou rinofaringite não constituem critérios de diagnose. Ulcerações orais constituem sim. Não ocorre paniculite. Somente 25% dos doentes. Participação cutânea, eu acho que é mais. É um transtorno de imunorregulação com ativação policlonal de linfócitos B? Acredito que sim, né? Porque eu tenho anticorpos sendo gerado, né? É isso aí. Transtorno da imunorregulação com ativação policlonal de linfócitos B, né? Eu tenho anticorpos sendo gerado. Ativação persistente de linfócitos B é central na fisiopatogenia do lúpus, culminando com a formação de autoanticorpos. Aqui, né, envolvimento cutâneo muito maior, 70% dos pacientes. Paniculite é uma forma incomum de envolvimento cutâneo, ocorrendo em aproximadamente 10% dos casos, apresenta com nódulos ou placas difusas, que podem ser dolorosos, mas nem sempre com anormalidades na pele. É uma questão que é de 2017, mas não está relacionada diretamente aos critérios, então tem várias questões antigas que podem aqui trazer conhecimento, né, podem ajudar bastante. Nos autoanticorpos abaixo, o que está relacionado a bloqueio atroventricular congênito em filho gestante lúpica é o anti-SSA, né? SM é o Smith, esse aqui é do doença do tecido conjuntivo misto, né? Porque é um misto, é um anti-SSA mesmo. É isso aí, perfeito. Então, lúpus neonatal, ho, é o anti-SSA. O anti-RO é o anti-SSA. Anti-RO, anti-SSA está presente em 60% dos pacientes com lúpus e apresenta algumas peculiaridades. Capaz de atravessar a membrana placentária, é um dos responsáveis pelo lúpus neonatal, ho, está associado ao lúpus cutâneo subagudo. Pode-se encontrar indivíduos com lúpus, né, e FAM não reagente, né? É aquela explicação que o professor do médico curso fez para nós. R3 de novo. Uma mulher de 53 anos usa hidralazina para hipertensão arterial há 5 anos. Nos últimos 3 meses, apresenta eritema malar. O nosso antihistona, né?
né? Já ficamos com o anti-histono. Radiografia de tórax revela derrame pleural bilateral. FAM é positivo em títulos altos, padrão homogêneo. Dentre os anticorpos a seguir, assinale aquele que provavelmente estará detectado no sangue periférico da paciente, né? O que faz a gente pensar que esse lúpus que ela tem é um lúpus que não é o lúpus comum, né? É o fato dela ter desenvolvido esse lúpus com 53 anos, né? 53 anos, o uso de hidralazina faz um tempo, não é uma reação imediata, não precisa ser uma reação imediata, do nada. A hidralazina pode fazer esse tipo de quadro no paciente que ela desenvolver lúpus, né? O lúpus fármaco induzido. E está relacionado ao anticorpo anti-histonas. Perfeito aí. Mulher, 33 anos, procura atendimento pronto-socorro com história de 2 episódios convulsivos nas últimas 24 horas. Há 2 meses vem apresentando hematúria, edema, artralgia, lesões violáceas em membros, rache, eritematose em face, né? Oligúria e hipertensão há 13 dias. Realizados exames na entrada, descartadas causas infecciosas para o quadro. Há assinada alternativa com opção terapêutica adequada para essa paciente frente à sua principal hipótese diagnóstica. Difícil, hein? Mulher, 33 anos, que preenche o critério epidemiológico. 2 episódios convulsivos, preenche o critério neuropsiquiátrico, e aí não precisa de muita coisa mais, né? Racha eritematose em face, aqui já pontua bastante, pontua bem. Vamos dar uma olhada aqui nas pontuações, só para a gente poder confirmar um pouco melhor, ó. Eu vou abrir aqui de novo, né? Eu mato colagenoses, aula oficial, primeira aula, abrir. Aqui eu vou diminuir todo o volume pra gente dar uma olhada nas pontuações. O que eu quero é isso. As pontuações. Mostrar aqui a tela, passar para frente. Quero dar uma olhada nas pontuações. E tá aqui, né? A pontuação tá aqui. Ó, o lúpus cutâneo agudo, que é o nosso rash malar, pontua 6 já. E ela teve episódio de convulsão, pontua 5, já era, tem 11 pontos. Não tá falando, são 10 pontos, né, que eu preciso, e não tá falando muito sobre outras coisas. Artralgia também, pontua mais um pouco. Artralgia, artrite com dor ou rigidez matinal maior que 2 articulações. A gente não sabe se é maior que 2 articulações, né? A gente não sabe se é maior que 2 articulações. Envolvimento renal aqui, proteinúria e nefrite lúpica. A gente não sabe se ela tem proteinúria, né? Oligúria e hipertensão há 3 dias, mas a gente pode imaginar aqui que ela tá com nefrite, né? Pode imaginar aqui que ela tá com nefrite, só que a gente vai fazer biópsia. Não sei se você vai fazer biópsia ou não. E aí, como é que trata? Imagino que 2 episódios convulsivos aqui a gente vai tratar com corticosteroide e associar com Darmid, né? Só que qual? Só 1 grama EV mais 1 grama EV? Acho que é pouco, né? Azatioprina, eu acho que faz mais sentido. Aqui encaixa, né? Metilprednisolona 1 grama EV associada ao ASA. Ou prednisona 1 mg por quilo dia associada ao ASA. Mas aí por quanto tempo aqui? Mas metilprednisolona aqui faz um pouco de sentido. Para tentar segurar a condição mais rápido, né? Mas ele não falou isso. Vamos colocar prednisona. Não era metilprednisolona associada a ciclofosfamida mesmo. Vou dar uma olhada aqui. Vamos analisar o caso. Mulher jovem com crise convulsiva associada ao quadro renal, hipertensão e racha. Qual é o mais provável? Lúpus eritematoso sistêmico. A convulsão no lúpus pode ser causada por atividade de doença, incluindo vasculite do sistema nervoso central, fenômenos trombóticos, PRES, PTT. Acabou o tempo aqui. PTT. Acabou o tempo, mas eu quero continuar respondendo. PTT ou mesmo mediada por anticorpos. Vou voltar para cá.
ou mesmo mediada por anticorpos. Como associação com quadro renal, apesar de não serem mostrados exames, subentende que provavelmente deve se tratar de um quadro grave de atividade de doença, com necessidade de imunossupressão, com pulsoterapia de metilprednisolona e ciclofosfamida. Penso eu e passo a pensar cada vez mais que toda vez que eu tiver convulsão numa pessoa, fora que ela tem mais um monte de outras coisas, né? Mas convulsão é grave, né? Sempre grave, pensar sempre nisso, né? Convulsão é sempre grave. Ela evoluiu rapidamente aqui com essa oligúria e hipertensão. Oligúria é grave também, né? E aí a gente vai tentar intervir vai tentar intervir com maior agressividade, né? Eu acho que esse é o raciocínio, tentar intervir com maior agressividade quando eu tiver esses sinais, né? Metilprednisolona e ciclofosfamida para terapia inicial de indução. A azatioprina não deve ser utilizada como terapia inicial de indução para quadros graves com risco de lesão de órgão nobre. O rituximab deve ser reservado para quadros refratários, né? Rituximab é caríssimo. A azatioprina Então, eu responderia sempre algo que tem corticoide, né? É o melhor jeito é o jeito que sempre se usa para tentar segurar uma condição autoimune, né? Aí eu fiquei em dúvida lá no médico não falou, mas eu fiquei em dúvida entre usar isso aqui via oral ou o metilprednisolona. Tava com essa dúvida mesmo. Agora, a gente aprendeu nesse momento que a azatioprina não é para usar e eu vou tentar fazer metilprednisolona porque eu tenho oligúria, né? Condição grave, porque eu tenho 2 episódios convulsivos, convulsão grave também, ou condição grave também. Aqui acabaram as 9 questões, mas eu queria responder um pouco mais de questões Queria responder aqui um pouco mais de questões Eu vou tentar botar esse aqui pra cima. Queria responder um pouco mais de questões de lúpus, né? Pra falar a verdade. Então eu vou tentar ir lá para responder mais questões de lúpus aqui. Extensivo R1. E vamos no banco de questões. E a gente busca aqui por lúpus. Não, que é a instituição, né? Quero lúpus. Less. Gestal, não sei o que. Fixação de parte mole. Lúpus. Mas não acha lúpus aqui, hein? Não consigo achar. Reumatologia. Artrite reumatoide somente. Lúpus eritematoso. Ah, tá. Tinha que colocar o acento. Lúpus eritematoso sistêmico. Vamos girar 10 questões aqui. Vou tentar responder. Acredito que se eu gero essas questões e respondo dentro aqui, ele mostra para mim comentários das questões. Vamos tentar aqui responder algumas. Já tem 28 minutos de vídeo, né? Uma mulher de 35 anos procura unidade básica de saúde com queixa de vermelhidão na face, com piora com a exposição solar e dor em punhos e joelhos bilateralmente. Ao exame, apresenta eritema malar, diminuição do murmúrio vesicular na base direita, talvez ela tenha um derrame aí, com maciça percussão nesse local, dor, a mobilização, então tem afetação de serosa, tem eritema malar, né? Já pontua pra caramba. Edema e rubor em joelhos e punhos. Sem alterações nos demais aspectos do exame físico, traz hemograma recente, com hematócrito 35, tal, leucócito com contagem diferencial normal. Considerando a principal hipótese diagnóstica para o quadro do paciente, o anticorpo com maior especificidade para a doença. O anticorpo que tem mais especificidade para a doença é o anti-Smith. Depois deste, o anti-DNA nativo, né? O anti-DNA nativo. Fator antinuclear é o com maior sensibilidade para a doença. Então é isso mesmo, o anti-DNA nativo.
Não foi dito aqui sobre o anti-SM. Seguimos. Vacina alternativa que apresenta um fármaco com ação antirreumática segura para ser utilizado durante a gestação. Metotrexato com certeza não é. Hidroxicloroquina talvez seja. Acho que é hidroxicloroquina mesmo. É flunomida. Eu não conheço o restante. Hidroxicloroquina. Perfeito. O diagnóstico de LES é baseado em critérios clínicos e anticorpos característicos. Em relação às manifestações clínicas, essa é a alternativa correta. As deformidades articulares se manifestam em mais de 70% dos casos. Não sei se é tudo isso ou não. Ainda mais agora, né? 2019 é a questão, ainda mais agora, né? Que a gente consegue identificar a condição muito antes. Vamos tentar não responder isso. A manifestação cardíaca mais frequente é a miocardite. Não sei. Neurite óptica pode evoluir para a cegueira. E a neuropatia periférica não é critério diagnóstico. Pior que eu acho que não é mesmo. Né? Eu acho que não é mesmo. Eu acho que não é mesmo. Agora, a neurite óptica pode evoluir para cegueira. O termo pode aqui sempre me ajuda em prova. Olha lá. O termo pode sempre me ajuda em prova. Respondendo a questão. A alternativa incorreta sobre os antimaláricos no tratamento do lúpus, né? A hidroxicloroquina ou a cloroquina. Devem ser prescritos a todos os pacientes, a não ser que existam contraindicações, por foram comprovadamente associados ao aumento de sobrevida, prevenção e a prevenção das recorrências. Isso aqui foi dito na aula ontem. Sua base de tratamento de sintomas constitucionais, musculoesqueléticos e cutâneos. Eu não sei se são a base de tratamento de sintoma ou não. Aumento da sobrevida, não sei, né? Prevenção das crises foi dito. Podem ser associados a efeitos colaterais como úlcera péptica e lesão irreversível da córnea. É pra assinalar incorreta, velho. Tá gigante aí. Estão associados à redução do risco dos eventos tromboembólicos. Quando usados em associação com corticoides imunossupressores, melhoram o controle de manifestações graves da doença, como a nefrite lúpica. Redução do risco de eventos tromboembólicos. Isso aqui foi dito, né? Só tratamento dos sintomas constitucionais podem ser associados a sérios efeitos colaterais. Isso aqui provavelmente não é a incorreta. Estão associados à redução dos riscos de eventos tromboembólicos e, quando usados em associação com corticoide imunossupressor, melhora o controle de manifestações graves da doença, como nefrite lúpica. Isso aqui eu não sei, vou marcar esse. Não. Ah, não podem? A alternativa C está incorreta, pois o uso de hidroxicloroquina não está associado à úlcera péptica, a lesão ocular está associada à maculopatia e não lesão de córnea. Sendo este em 1% em 5 anos, 2% em 10 anos e 20% em 20 anos de uso da medicação. Tá? Vamos parar já, responder essa última aqui. Mulher de 30 anos com lúpus há 5 anos estava fazendo uso de hidroxicloroquina e prednisona 10mg por dia. A pergunta da R3, né? Quando teve eritema malar, úlceras orais, fadiga, pleurite, poliartralgia. Prednisona foi aumentada para 30mg com melhora dos sintomas que recidivaram a 50 dias após a redução da sua dose. Nessa época foi aumentada a dose de prednisona e iniciado o ASA. Retornou sem queixas e com exame físico normal. Exame de controle mostraram hemoglobina de 11, leucócito 1600, louco, muito baixo. Plaquetas T5, C3 e C4 normais e anti-DNA negativo. Qual das seguintes condutas é mais apropriada? Eu acho que para manter as medicações, interromper o ASA, introduzir ciclo família e aumentar a prednisona. Se eu aumentar aqui, piora, né? Interromper a azatioprina é difícil, hein, de lidar com isso aqui. Interromper a azatioprina. A azatioprina antagoniza o metabolismo das purinas e pode inibir a síntese de DNA, RNA e proteínas. Pode interferir com o metabolismo celular e inibir a mitose. Pode levar a
toxicidade hematológica, incluindo leucopenia, anemia e plaquetopenia. Nesse caso, deve suspender a azathioprina e repetir o hemograma em 3, 4 semanas para avaliar a recuperação medular. Ela tem hemoglobina que está caindo, né, talvez. Ela tem leucócito muito baixo, plaqueta baixa, né? Então, vamos tentar tirar o ASA, né, que inibe o metabolismo das purinas, né? Interessante a medicação, não sabia exatamente o que ela fazia, eu já ouvi falar uma vez, mas não me lembrava. Interessante. O lúpus juvenil é uma doença multissistêmica autoimune crônica com baixa incidência. As principais causas de mortalidade dessa enfermidade são decorrentes ao comprometimento de fígado e rins, pulmão e rins. Sei que rins, né? Mas o resto. Rins e sistema hematológico, né? Que aí o paciente fica muito sensível à doença. Então, rins e sistema nervoso central. O pior prognóstico. Eu imaginei que por ocorrência, né? Quando eu tiver quando eu tiver sistemas imunológicos deprimidos, né? Por ocorrência epidemiológica, basicamente, fosse mais sensível o sistema hematológico aqui, que é o sistema de defesa, né? Mas não, sistema nervoso central, que se tiver convulsão o negócio é grave, né? E aí junto com aquela outra ideia da outra questão, né? Eu tive convulsão, tive oligúria, isso é muito grave para minha doença. Paciente de 35 anos de idade, afrodescendente, comparece à consulta por apresentar artrite, anemia e rash em asa de borboleta em face. Ó, questão de 2021, hein? Realizou exames laboratoriais. Em relação a esse caso clínico e com base nos conhecimentos, julgue. A prevalência no sexo feminino é semelhante em relação ao sexo masculino. Não, tá errado. Uma paciente, né? Isso aqui a prevalência no sexo feminino é semelhante em relação ao sexo masculino no lúpus induzido por medicação. E aqui não falou de medicação nenhuma. Tá errado, né? Perfeito. Vamos responder essa última, né? Última. Mulher... Vixe, eu vou errar. R3. Mulher 35 anos de idade com lúpus em acompanhamento há 3 anos. Essas são as questões mais difíceis, né? Tomar a decisão do que fazer com a medicação da pessoa que está tratando já. E não tá legal. Comparece ao pronto-socorro com quadro de rash malária, edema de membro e dor torácica ventilatória dependente e hemitórax direito há 2 semanas. Exames laboratoriais iniciais, creatinina sérica 1.8, né, tá falhando, urina 1, proteína 3, 4, leucócitos 122 mil por campo, então eu tenho uma ito aqui, não sei se eu tenho, bom, aqui eu não tô vendo manifestação clínica, né, então provavelmente seja uma bacteriúria assintomática. E eritrócitos 13 mil por campo com dismorfismo, né, eu tenho nefrite lúpica. Proteinúria 4.58, né? Proteinúria rango nefrótico. Mas aqui eu tenho nefrite lúpica, né? Provavelmente essa lesão seja grau 4. Qual a conduta mais adequada? É difícil, né, cara? Ela já está tratando. Ciclofosfamida, aguardar um resultado de anticorpo, isso aqui não faz sentido. Micofenolato de mofetil não pode ser utilizado, pois a paciente apresenta perda de função renal. Não sei se tem essa relação, pode ser que sim. Rituximab não, né? Rituximab não encaixa. Então, belimumab, eu não vou fazer... Eu nem sei com o que ela está tratando. Nem foi citado aqui com o que ela está tratando. Eu vou tomar a decisão de fazer biológico, isso aqui é caríssimo. Então, vamos tentar pensar aqui em ciclofosfamida e o micofenolato. Ciclofosfamida... Superfície corpórea mensal por 6 meses ou na dose de 500 mg a cada 15 dias por 3 meses. Não vou aguardar nada aqui para iniciar tratamento. Agora eu gostaria de fazer um corticoide, né? Aumentar a corticoide, talvez um ASA. Difícil dizer. Aí, marquei a correta. Questão bem simples. Trata de paciente com nefrite lúpica, provavelmente classe 4, beleza. Com crescentes. Né? Proliferação difusa. A proliferativa difusa é a mais comum,
com praticamente todos apresentando leucocitura, hematura, proteinuras exuberantes, proteinúria abaixo de 3,5 ou síndrome nefrótica, que é o caso da minha paciente aqui, redução da taxa de filtração, classicamente há consumo de complemento e positividade do anti-DNA nativo, né, o dupla hélice. Dupla hélice é o seu segundo mais específico, o primeiro mais específico é o anti-Smith, marcador de atividade de doença. Nesse caso, a terapia de indução pode ser realizada com ciclofosfamida, na dose de 0,5 a 1 grama por metro quadrado de superfície corporal por 6 meses ou na dose de 500 mg cada 15 dias por 3 meses. Ou micofenolato precedido com pulso terapia de metilprednisolona por 3 dias. Então, o que eu faria para atacar, que eu posso fazer para atacar que a doença é metilprednisolona, né, ou ciclofosfamida. Sobre as manifestações hematológicas do lúpus, qual a alternativa correta? Não, chega, a gente já falou que ia parar, chega. É isso aí, acabou. Chega, né? Tô na 9. Não, mas chega de qualquer maneira. 40 minutos já falando, gravando aqui.